Caros irmãos e irmãs, estamos vivendo esse tempo de Quaresma. Seja bem-vindo a mais um dia de retiro quaresmal. Hoje eu gostaria de falar de 3 palavras que são centrais nesse tempo da Quaresma. A primeira em hebraico, a segunda em grego clássico, grego bíblico, e a terceira em latim. São 3 palavras que estão ao centro da reflexão da Quaresma e que são, na verdade, também o início da pregação de Jesus. Jesus começa a sua pregação falando em metanoia. Mas antes de metanoia, há uma palavra hebraica, teshuvah. Teshuvah significa voltar às origens, voltar à sua essência, voltar àquilo que ele é próprio. Teshuvah significa encontrar-se com você mesmo. Deus disse para Abraão: sai de ti mesmo para ti mesmo. Quer dizer, sai da terra, da tua terra, sai de dentro de ti, daquilo que te é próprio, mas por enquanto te é muito raso, para uma realidade mais profunda de ti mesmo. Parece uma linguagem muito filosófica, mas é uma linguagem mística. Sair de si para si significa deixar a casca, deixar a superficialidade para procurar os caminhos mais profundos. Sair de si, deixar sua terra, significa deixar a mentalidade pequena, mesquinha, significa deixar o nosso modo antigo de ver as coisas, de pensar, para abraçar uma nova mentalidade. E Deus dirá mais ainda a Abraão, Deus dirá a Abraão: deixa a tua terra, deixa a tua família. Muito bela essa passagem, porque também há coisas em família, que aprendemos em família, que ao longo da vida precisam ser relativizadas e precisam ser aperfeiçoadas. Algumas coisas que aprendemos em família que não são os melhores conceitos. Às vezes até o conceito de Deus, o mestre Eckhart dizia que nunca é completo. Dionísio Areopagita dizia que tudo aquilo que dizemos sobre Deus é sempre incompleto, porque Deus é maior do que tudo aquilo que nossa racionalidade possa encontrar, a nossa linguagem também não consegue traduzir quem é Deus. Portanto, em família, na nossa terra, nós aprendemos coisas que precisam ser deixadas para trás. E é curioso que o encontro de Deus com Abraão, no qual Deus diz a Abraão: deixa a tua terra, deixa a tua casa, é o encontro no qual Abraão está deprimido, está para baixo, porque está com 75 anos e não conseguiu realizar nada na vida ainda. Ele se acha o último dos homens. E Deus diz a Abraão: ao invés de lamentar-se, saia da sua terra, da sua pátria, da sua parentela, saia da mentalidade pequena, tenha coragem de romper com coisas que você absolutiza e que não são absolutas. É interessante nesse contexto ver o apóstolo Paulo, que depois que caiu do cavalo na ida para Damasco, ele diz: há muita coisa que eu considerava como essencial na minha vida, hoje são como se fosse esterco, já não considero mais como essenciais. Então a vida do homem é essa peregrinação. E Deus diz a Abraão: à medida que você sair de si mesmo, você vai tornar-se medida para os outros. Isso é muito belo, porque nós somos medida, nós cristãos, as pessoas se espelham em nós. Nós padres somos medida para os outros, o bispo, a freira, o pai de família é medida para os outros, o líder político, todos somos medida para os outros, uns para os outros, não é? Portanto, é importante pensar sobre isso. E Deus diz: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quer dizer, tu serás uma medida justa, correta do ser humano, e a partir de ti eu abençoarei todo o gênero humano. Teshuvah, sair de si para si mesmo, sair de si para encontrar a sua origem, para encontrar aquilo que está no princípio das coisas. O Concílio Vaticano II foi um grande concílio e uma das inspirações era voltar às origens. Por isso que o concílio buscou muito se basear na Sagrada Escritura e na chamada patrística. Sair para buscar as suas origens. E a nossa origem está muito ligada a Deus. A nossa origem está muito ligada
a criação, aquilo que foi feito da criação. Somos imagem e semelhança de Deus, somos imagem e semelhança do Pai. A segunda palavra que precisa ser meditada é a palavra metanoia, metanus. Metanus, que significa ir além da mentalidade, quer dizer, ir além daquilo que a mente consegue compreender. É o que os antigos padres da igreja chamavam de uma teologia apofática, quer dizer, uma teologia que silencia, um coração que silencia porque o mistério que está diante de si é muito grande. É a chamada teologia apofática. Metanoia, metanus. O nous é consciência, e para além desta consciência que temos das coisas, e também para além dos sentidos. Nem tudo que eu vejo é realidade, nem tudo que eu escuto é realidade, nem tudo que eu percebo e do modo que eu percebo é realidade como tal. Então, metanus, converter-se significa isso. E a última palavra, primeiro teshuvah, segundo metanoia, a terceira é conversão, não é? Que vem do latim. Conversão significa mudar o vértice, mudar a direção. Porque muitas vezes em nossa vida começamos a caminhar numa direção segundo a qual vamos acabar nos atropelando e atropelando os outros também. Vamos sofrer e vamos fazer muita gente sofrer. Então, esse é o tempo favorável, esse é o dia da salvação, diz a palavra de Deus. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo vos rogo, diz o apóstolo Paulo. Não recebam a graça de Deus em vão, busquem de fato a reconciliação. Retomando as três palavras-chave, na primeira palavra, teshuvah, tem uma palavra de João Clímaco que diz que o homem precisa reencontrar-se com a sua natureza, reencontrar-se com a sua imagem perdida, a sua imagem de Deus que foi ofuscada pelo pecado, o brilho foi ofuscado pelo pecado, reencontrar-se com a sua natureza. Depois, metanoia, mudar a mentalidade, que não é uma coisa fácil. É fácil mudar uma atitude, um gesto, fazer uma coisa nova que não fazia até então. Mas mudar a mentalidade é algo muito mais profundo, porque a mentalidade é algo construído lentamente. Então mudar a mentalidade também não é uma coisa que se muda no estalar de dedos. É preciso ter coragem, é preciso ter boa vontade e é preciso pedir a graça de Deus para mudar a mentalidade. Porque às vezes somos cristãos, mas a mentalidade é do mundão. Somos cristãos, mas que pensamos como os pagãos. Somos cristãos, mas às vezes nos comportamos como gente pagã, sem fé. Não conseguimos perdoar, não conseguimos aceitar o outro, não conseguimos acolher o outro. Discriminamos pessoas, apoiamos violência. Somos cristãos, mas a contradição na nossa vida nos diz que não somos ainda à altura do Evangelho. E a última palavra, converter-se, quer dizer, é preciso estar atento para todos os dias mudar a direção da sua vida. Todos os dias nós seremos convidados a pensar: estou andando no caminho certo? Estou conduzindo minha vida no melhor caminho? Estou conduzindo minha família pelo melhor caminho? Estou vivendo no meu ambiente de trabalho da melhor maneira possível? Eu preciso me converter. A igreja tem falado muito em conversão pastoral, mas não há conversão pastoral se não houver conversão pessoal. O Papa João Paulo II dizia que a atividade mais importante da igreja não são os encontros teológicos, não são os congressos pastorais. Aquilo que é mais importante na igreja hoje é a conversão pessoal, dizia o Papa João Paulo II. Porque essa é a pregação de Jesus: convertei-vos e credes no Evangelho. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Tenham todos um ótimo dia, a graça e a paz de Deus permaneça convosco.